Bom dia a todos. Bom dia ao público presente, telespectadores da TV Câmara e internautas. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por finalidade debater a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018, que tramita nesta Casa. Convido para ocuparem os seus lugares a esta mesa o vereador José Fernandes Filho, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que irá presidir os trabalhos, o vereador Cula, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal da Fazenda, e o senhor Guilherme Galerani, diretor do Departamento de Orçamentos. Registro ainda a presença dos vereadores Jamila, Carlos Trigo, Rosielo e Carreira. Passo a palavra ao vereador Zé Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que irá presidir e coordenar os trabalhos. Bom dia a todos e a todas, a população que nos acompanha pela TV Câmara, os internautas, o nosso amigo ex-secretário da Fazenda, meu amigo Luiz Felipe Tutão, assessor da Fazenda, o nosso amigo Rafael Romagnoli, obrigado pela presença. E aos vereadores Carreira, vereadora Rose, presidente dessa casa, Zé Escolino, vereador Trigo, a vereadora Jamila, e agradeço também o secretário que vai me acompanhar nessa audiência, o meu amigo vereador Cula, e agradecer também o meu amigo secretário da Fazenda, Fábio Leite, sempre presente, e o meu amigo assessor da Fazenda, o meu amigo Guilherme. Bom dia a todos novamente. A audiência que iremos realizar na manhã de hoje terá duração máxima de 2 horas e irá obedecer aos dispostos de constante no regimento interno da Câmara. Nosso encontro visa debater publicamente o projeto de lei número 047 de 2017, que estima a receita fixa e despesa do município de Botucatu, proposta orçamentária para o exercício de 2018. O orçamento bruto municipal para o exercício de 2018 foi projetado com uma previsão de R$ 404.959.000. No entanto, o mesmo foi apresentado em R$ 372.983.000. Em observância à Lei Federal número 11.494 de 2007, tendo em vista a redenção para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundep. Para garantir a transparência da informação, eu passo a palavra ao secretário da Fazenda, Fábio Leite, que novamente irá explanar os números relativos à previsão da receita e despesa. Bom dia a todos. Cumprimento os vereadores aqui presentes, a plateia, os munícipes que nos acompanham pelos meios de comunicação. Um prazer mais uma vez estar aqui. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu tomei a liberdade de trazer uma apresentação, como fiz da outra vez. Uma apresentação bem resumida, mas acho interessante para as pessoas que nos acompanham, que dá um contexto bastante, apesar de genérico, bastante interessante sobre o que está sendo discutido aqui nessa audiência. À vontade. Bom, essa audiência pública, ela se refere à Lei Orçamentária Anual, a LOA 2018. Próximo slide, por favor. A fundamentação legal desse projeto é a seguinte: o artigo 165 da Constituição Federal, os artigos 5º e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 22 da Lei de Finanças Públicas e o artigo 111 da Lei Orgânica. Próximo slide, por favor. Essa Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela obrigatoriamente é compatível com o PPA e a LDO, que já foram aprovados por essa Casa. Ela estabelece a estimativa de receitas, como exemplo, IPTU, ISS, ICMS e IPVA, para o exercício de 2018, e também faz a fixação e a definição das despesas da Câmara, das diversas secretarias e assim por diante. Próximo slide, por favor.
Como o senhor presidente comentou no início dessa audiência, o orçamento bruto municipal para o exercício 2018, ele tem uma previsão de R$ 404.959.000. Os senhores perceberão ao longo da apresentação e das informações que trouxemos que nos ateremos ao montante de R$ 372.983.000, em observância à Lei Federal 11.494 de 2017, considerando dessa forma a retenção para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Então, os R$ 404.959.000 serão tratados nessa audiência de forma líquida, isto é, já descontado o Fundeb, dando esse montante de R$ 372.983.000. Próximo slide, por favor. Esse slide que entrará na tela agora é um gráfico que montamos na Secretaria da Fazenda, mostrando de uma forma bastante objetiva a evolução dessa estimativa de receita ao longo dos últimos anos. Então, se retroagirmos até o ano de 2008, falávamos naquela ocasião de uma receita líquida de R$ 128.700.000. No ano passado, 2016, uma receita da ordem de R$ 339.900.000. Nesse ano de 2017, pela LOA que está vigente, R$ 348.900.000. E como tanto o senhor presidente quanto eu comentamos há pouco, a previsão dessa receita para 2018 é de R$ 372.900.000. Próximo slide, por gentileza. Dessa forma, fazemos a previsão para 2018 de uma arrecadação relativa às transferências constitucionais e legais da ordem de R$ 194.043.450, sendo que desse montante, R$ 80.731.450 provenientes da União e a diferença, R$ 113.312.000 provenientes do Estado. As despesas com pessoal fixadas para esse exercício de 2018, que é objeto dessa audiência, computando encargo previdenciário, inativo, pensionista, interferência financeira, elas têm a seguinte disposição. Na Câmara, R$ 3.174.000. Na Prefeitura, R$ 147.474.800. Na Botuprev, R$ 19.100.000. Próximo slide, por gentileza. Nesse slide, nós optamos em trazer para os senhores o detalhamento das principais receitas que teremos no ano de 2018, que compõem essa receita total dos 372 milhões que comentei há pouco, com a seguinte disposição. A previsão de ICMS, R$ 86 milhões, perfazendo 23% do total. Origem Fundeb, R$ 56.950.000, perfazendo 15,27% do total. Origem FPM, R$ 49.100.000, perfazendo 13,16% do total. Origem IPTU, 885.600, perfazendo 8,28% do total. Outras transferências federais, R$ 29.831.450, perfazendo 8% do total. IPVA, concentrado no início do exercício, R$ 26 milhões, perfazendo 6,97% do total. Receitas intra-orçamentárias, como exemplo, a contribuição patronal ao Botuprev, da ordem de R$ 24.319.600, perfazendo 6,52% do total. O ISS, R$ 23.965.000, perfazendo 6,43% do total. Outras receitas que classificamos como diversas, como, por exemplo, remuneração de depósito bancário, renda fixa do RPPS, perfazendo um total de R$ 10.970.050, perfazendo 2,94% do total. Taxas em geral, na ordem de R$ 8.844.300, perfazendo 2,37% do total. Imposto de renda, R$ 6.915.000, perfazendo 1,85% do total.
Outras transferências estaduais, entre elas convênio SUS, transporte escolar, alimentação escolar, perfazendo R$ 5.957.000, compondo 1,60% do total. Origem dívida ativa, R$ 5.945.000, perfazendo 1,59% do total. ITBI, R$ 5.500.000, perfazendo 1,48% do total. E, por fim, o ITR, R$ 1.800.000, perfazendo 0,48% do total, o que dá o montante dos R$ 372.983.000 que comentei há pouco. Próximo slide, por favor. De uma maneira didática, trouxemos também a distribuição desse orçamento por órgãos, para que essa distribuição fique clara para todos que nos acompanham. Então, dentro da administração direta, dos 372 milhões que comentei há pouco, nós temos R$ 325.396.850 da Prefeitura e R$ 47.586.150 da Botuprev. No lado das despesas, R$ 5.039.700 relacionado à Câmara, R$ 320.357.150 relacionados à Prefeitura e na administração indireta, R$ 47.586.150 relacionados à Botuprev. Ambas as colunas, tanto de receita quanto de despesas, consolidando o valor que passei há pouco, dos 372.983.000, tanto de receita quanto de despesa. Próximo slide, por gentileza. Importante mencionar as categorias de despesa e de receita que temos dentro desse instrumento, dentro dessa audiência. As despesas correntes. Nessa categoria estão todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplo: pagamento de pessoal, hora extra, encargos sociais, vale alimentação e por aí vai. Grupo de despesas de capital. Nessa categoria estão as despesas que contribuem diretamente para a formação ou para a aquisição de um bem de capital. Por exemplo, construção ou aquisição de imóveis, aquisição de máquinas, aquisição de equipamentos e assim por diante. Reserva de contingência. São reservas de recursos orçamentários com base na receita corrente líquida que tem por objetivo atender despesas e outros riscos imprevistos. É de fato uma reserva de contingência para eventualidades que possam ocorrer ao longo do ano de 2018. Receitas correntes. Nessa categoria nós temos impostos, taxas, contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a famosa CIP, transferências recebidas da União, do Estado, como por exemplo, IPTU, ISS, taxa de limpeza, ICMS e assim por diante. E por fim, as receitas de capital, que acompanham a mesma lógica do que comentei há pouco das despesas de capital. Nessa categoria são as receitas que vêm relacionadas à alienação de imóveis ou imóveis do município e transferências da União e do Estado destinadas exclusivamente para investimentos com finalidade específica. Então, por exemplo, a venda de casas e terrenos do município, repasses federais e estaduais para construção de escolas e assim por diante. Próximo slide, por gentileza. Dentro desse conceito que foi colocado, como que está a distribuição do nosso orçamento? Da receita de 372.983.000, 372.773.000 referem-se a receitas correntes e R$210.000 a receitas de capital. No lado da despesa, dos 372.983.000, 361.382.500 referem-se a despesas correntes. E a diferença, R$600.500, referem-se a despesas de capitais. Próximo slide, por gentileza. Olhando as despesas por unidade orçamentária, para que também fique claro para os senhores como que está a distribuição desses 372 milhões. Câmara, R$
R$ 39.700, perfazendo 1,35% do total de despesas. Gabinete do Prefeito, R$ 9.749.100, perfazendo 2,61% das despesas. Aqui vale uma observação: todas essas unidades orçamentárias que estão aqui dispostas já respeitam a nova distribuição de secretarias que foi aprovada por essa Casa de Leis há algum tempo. Quando falamos em gabinete do prefeito, devemos considerar que aqui dentro estão, por exemplo, as subprefeituras, os fundos de assistência ao idoso, de assistência ao portador de necessidades especiais, de bombeiros, etc. Por isso que esse número fica um pouco mais inchado. Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.359.800, perfazendo 0,36% do total. Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 7.225.500, perfazendo 1,94% do total. Aqui cabe uma observação: o número do jurídico, da Secretaria de Negócios Jurídicos, ele é inflado, porque dentro dessa rubrica ou dentro dessa unidade orçamentária estão as despesas que temos com precatórios. Educação, R$ 104.541.050, perfazendo 28,03% do total. Secretaria de Governo, R$ 13.161.500, perfazendo 3,53% do total. Aqui cabe uma observação: essa é a secretaria que estará sobre a minha responsabilidade e ela é a unificação das antigas secretarias da Administração, Fazenda e Governo. Secretaria de Saúde, R$ 74.079.400, perfazendo 19,86% do total. Secretaria de Esportes, R$ 2.030.500, perfazendo 0,54% do total. Secretaria de Segurança, R$ 3.463.000, perfazendo 0,93% do total. Secretaria de Assistência Social, R$ 9.650.900, perfazendo 2,59% do total. Secretaria de Cultura, R$ 3.853.000, perfazendo 1,03% do total. Secretaria de Infraestrutura, vale a ressalva, a antiga Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito e por aí e assim por diante. R$ 40.134.000, perfazendo 10,76% do total. Secretaria do Verde, R$ 3.322.500, perfazendo 0,89% do total. Lembrando que a Secretaria do Verde é resultado da unificação da Secretaria de Agricultura e Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria de Comunicação, R$ 1.072.500, perfazendo 0,29% do total. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 2.640.600, perfazendo 0,71% do total. Lembrando que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o resultado da fusão das diversas secretarias de Ciência e Tecnologia, Indústria, Comércio e Serviço. Secretaria de Participação Popular, R$ 715.500, perfazendo 0,19% do total. Secretaria de Relações Institucionais, R$ 219.000, perfazendo 0,06% do total. E, por fim, os encargos gerais do município, na ordem de R$ 43.139.300, perfazendo 11,57% do total. E o Fundo de Previdência Botuprev, R$ 47.586.150, perfazendo 12,76% do total. Senhor presidente, do material que eu trouxe resumido, essas são as informações que eu gostaria de fazer como abertura dessa audiência de hoje. Fico à disposição para quaisquer dúvidas que os senhores tenham. Obrigado, Fábio. Algum vereador Zé Escolino, por gentileza? Eu queria registrar a presença da nossa primeira secretária, a vereadora Alessandra Luquezzi. Obrigado, presidente. Mais uma vez quero dar um bom dia a todos os senhores. Fábio, primeiro quero te parabenizar pelo trabalho. Eu acompanho quase que diariamente a sua ginástica, né, para poder acertar essa questão financeira. A gente tem acompanhado um ano difícil para a prefeitura, né?
apesar de toda a dificuldade por conta dos ajustes que vocês fizeram, por conta da folha de pagamento que vocês venderam para a Caixa Econômica através do processo licitatório, acho que o resultado não foi tão ruim, apesar de ter quem diga que não existe crise financeira, né? Mas a questão que eu queria dividir com os senhores é, naquele valor do orçamento da pasta da cultura, tá, que eu vi ali 3 milhões e poucos reais, eu tenho a curiosidade de saber, e acho que essa é uma curiosidade de muitos dos botucatuenses, se ali, Fábio, existe algum tipo de recurso que é destinado para a Pinacoteca, né? Se existe alguma previsão dessa abertura, se está previsto no orçamento essa condição, eu acho que isso é importante, né? E uma outra que eu queria, é mais uma discussão, talvez você não consiga me responder isso, que é uma preocupação que eu acho que é do munícipe, e é por isso que eu lhe faço essa pergunta, né? Nós temos lá no Jardim Brasil o prédio da UPA praticamente concluído, né? Para mim está muito claro, por todas as conversas que a gente tem tido aqui nesta casa, pela prestação de contas da saúde que nós tivemos na semana passada, que hoje a gente não tem os recursos para abrir a UPA, né? Então, a questão que eu queria dividir com os senhores é: se o governo federal, de alguma forma, se propõe a auxiliar nessa abertura, se aquele prédio não puder ser aberto como UPA, se a gente tem alternativa, né? E se não tiver o que fazer ali, como que fica essa construção, como que a gente pode fazer a gestão desses recursos? Porque eu tenho acompanhado que em muitas cidades as UPAs estão sendo devolvidas, inclusive porque não tem quem custeie, né? Construir o prédio na saúde é barato, o caro é o custeio mensal, e acho que aqui, pelo menos na Câmara, existe a compreensão disso. Então eu queria saber se existe também nesses recursos que foram encaminhados para a saúde essa previsão, essa discussão. E só para finalizar, eu queria saber qual é a previsão no orçamento para a gente fazer o reajuste para os funcionários na hora que chegar a database também, qual é o índice que vocês estão partindo. De minha parte é isso, muito obrigado e um bom dia a todos. Antes de mais nada, bom dia ao presidente da casa, meu querido amigo Isaías Colino. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para agradecer, em seu nome de todos os vereadores aqui presentes, o apoio que essa Casa de Leis tem nos dado ao longo desse ano de 2017. Não houve nenhum projeto, e comentamos isso na rádio, se não me engano ontem ou anteontem, não houve nenhum projeto que tivemos dificuldade de abrir a discussão com essa Casa de Leis, independente do trâmite que foi ou serão dados. Então, queria, de fato, agradecer de coração o apoio que vocês têm nos dado. Respondendo às 3 questões que o senhor colocou. Sobre Pinacoteca, objetivamente, sim. Então, dentro desse orçamento que existe da cultura, que eu comentei, dos R$ 3.853.000, existe uma linha orçamentária exclusiva para as questões de Pinacoteca. Ela se confunde, ou ela está inserida dentro da linha de outros serviços de terceiros, no item manutenção da estrutura administrativa. É uma linha que está orçada em R$ 1.300.000. Qual que é a estratégia da Prefeitura em relação a esse tema? E isso vai se confundir também com a resposta que darei sobre UPA. Nós já deixamos a previsão orçamentária para a Pinacoteca, mas isso não significa que o prefeito e o secretário de Cultura deixaram de fazer as discussões com o governo do Estado sobre a questão do custeio. Então, essas conversas continuam, permanecem, não estão concluídas. Então, nós, conservadoramente pelo Tesouro, reservamos esse R$ 1.300.000, mas ainda estão sendo debatidos a nível de governo do Estado a viabilidade ou a possibilidade de se ter incentivos do governo para custeio para a questão da Pinacoteca. Sobre a questão da UPA, a resposta é, dentro do orçamento da saúde, não existe uma rubrica específica para a questão UPA ou para a questão parceria Unesp-FAMESP, ela está distribuída ao longo de todo o orçamento. Assim como comentei sobre a Pinacoteca, na UPA essa questão está mais, eu diria, latente. O secretário André Spadaro, junto com o prefeito, estão discutindo exatamente o que o senhor colocou. O que nós temos visto é diversas cidades no interior do estado, enfim, no país, estão fazendo a devolução da unidade por conta de não terem condições na LOA, no orçamento, de fazer a manutenção do custeio. O que o secretário de Saúde está fazendo nesse momento é justamente avaliando para que serventia, dentro dos objetivos que ele tem na saúde, esse prédio poderá ser utilizado.
Então, o senhor já bem antecipou. Estão sendo avaliadas as possibilidades de migração de serviços, estão sendo avaliadas as possibilidades de constituição de novos serviços, por exemplo, o Centro Diagnóstico por Imagem, estão sendo avaliadas as possibilidades de a UPA integralmente como rege o projeto e a legislação federal. Então, todo esse cenário está sendo discutido e transbordado no nível do governo do Estado e do governo federal para se discutir a questão do custeio. O que eu posso antecipar é o seguinte: independente da identidade que haverá naquela questão, a Prefeitura tem projetos para 2018 fazer a ocupação desse prédio. Tá? Lembrando que tem a ver até com um conceito que eu li aqui no início da audiência. Nós temos 2 etapas, né? Essa obra está sendo concluída agora, se não me engano. Me salvem aí eventual lapso de memória. Aí tem uma primeira fase, que é a parte da montagem, que a gente fala dos recursos de capital, né? Enfim, emendas, etc., e recursos do próprio Tesouro, para fazer a montagem, e daí entram as despesas de custeio. Perfeito? E a terceira questão sobre o reajuste, sim. Então, dentro das previsões orçamentárias que fizemos, os senhores devem se lembrar, quando eu estive aqui na primeira audiência, para fazer essa projeção orçamentária, nós usamos alguns indicadores. Os indicadores que utilizamos são indicadores embasados no relatório Focus do Banco Central, que dão conta, para o ano que vem, de um incremento em função de índices inflacionários da ordem de 4%. Essa mesma proporção foi mantida para a questão de atendimento aos servidores. Encontra-se uma linha exclusiva dentro da LOA para a questão do reajuste? Não. Ela está distribuída dentro das linhas de gratificações, salários das diversas secretarias. Mas sim, existe a consideração dentro da mesma previsão orçamentária que foi feita. Próxima vereadora, vereadora Alessandra Lucchesi. Bom dia, Fábio, bom dia, Guilherme, vereador Kula, vereador Zé Fernandes e todos os demais aqui da casa. Quero me desculpar até por ter chegado alguns minutos antes, mas vim também para comemorar o 13º sendo colocado na nossa conta como servidora municipal. Lógico que a gente sempre tem essa preocupação e, novamente, Botucatu nos deixando a oportunidade da segurança de receber o 13º adiantado, né, dentro dos seus prazos legais e trâmites legais. Entendo, né, que na realidade que a gente vive, o comemorar o 13º, que é de direito do servidor, não deveria ser uma preocupação, mas é que a gente tem acompanhado em todo o Brasil a preocupação de não receber o 13º e Botucatu sempre se mantendo na segurança, no planejamento, na gestão financeira, para que o servidor sempre tenha a oportunidade de receber o que é do seu benefício, o que é do seu direito. Então, obrigada e parabéns por essa gestão financeira de 2017, para que a gente tivesse essa segurança do nosso 13º e, logicamente, o nosso salário. Fiquei muito feliz de ver que a educação está na LOA de 2018 com 28,03%. Isso vai ser um momento histórico que eu quero estar muito perto para acompanhar. Parabenizo, né, toda a gestão financeira da Inês na educação, o professor Valdir agora que está assumindo a secretaria e principalmente vocês. Eu vejo o Guilherme acompanhando dia a dia, na unha lá com a Inês, a educação. E vai ser a primeira vez, né, Guilherme? Você não vai me desmentir com certeza sobre isso, que a educação vai ultrapassar os seus 26%. Então, parabéns, espero que esses 2% realmente façam uma grande diferença na educação de Botucatu, que já vem mostrando um trabalho bonito e agora com certeza vai ficar maravilhoso. 2% no salário da educação, né, no orçamento da educação, com certeza é significativo. E gostaria de falar também, já falando da educação e comemorando tanto, a fatídica pergunta de todo final de ano, como que nós estamos com o bônus do Fundeb, que existe aí uma grande possibilidade de nos acolherem novamente com bonificação. Gostaria de saber se vocês já têm uma previsão, se as verbas já chegaram, para que a gente possa ter talvez essa oportunidade. Então, sobre o bônus do Fundeb, gostaria se vocês têm alguma colocação. E 2018, como está sendo pensado a licença-prêmio e a pecúnia? E a progressão funcional, se já se decidiu também sobre essa situação junto à folha de pagamento. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado, vereadora Alessandra.
não precisa se desculpar com o começo da sessão, porque tudo que eu apresentei aqui, temos conversado quase que semanalmente nas suas idas até a Secretaria da Fazenda. Tratando todas as questões que a senhora bem colocou. Eu pedi para que a comunicação não fizesse a divulgação do que aconteceu hoje, logo pela manhã, em relação ao 13º, para que não gerasse falsas expectativas e até uma pressão maior do que a Secretaria da Fazenda, especialmente os servidores que trabalham comigo, em relação ao nosso fluxo de caixa. Mas, de fato, hoje, logo nas primeiras horas do dia, todos os servidores municipais receberam o salário de novembro e mais a totalidade do 13º, como vem acontecendo em todos os anos. Isso, para mim, é até uma questão de... tomar a liberdade de dizer uma questão de honra, porque tenho ouvido e compartilho com os senhores que desde o mês de agosto a Prefeitura não teria condição de pagar o salário dos servidores. Então, todo mês eu tive que dosar a frustração de algumas pessoas que trabalham comigo, porque se sentiram corretamente ofendidos, porque colocaram à prova um trabalho que vem sendo feito há muito tempo por servidores da Fazenda, Valner, Guilherme, Roma, Rocha, Silvio, e aqui Carlão, uma infinidade de pessoas, e disseram que a gente não pagaria. Então, eu quis comprovar hoje com o pagamento integral do 13º que isso, desde agosto, não é uma verdade. A possibilidade disso acontecer, por óbvio que tem a ver, inclusive, com a pergunta do vereador Isaías Colino, todo esse plano financeiro que foi montado e orçamentário para 2017 sempre teve como base principal a manutenção da prestação ou das obrigações da Prefeitura em relação aos nossos servidores. Então, eu complemento aqui que no início de dezembro também teremos uma boa novidade aos servidores, que eu não vou antecipar, mas se refere à questão do Vale. Isso também já está programado e temos caixa reservado para tal. Queria aproveitar também o ensejo da questão e dizer que hoje nós tivemos um dos dias de maiores pagamentos da Prefeitura, porque junto com o salário 13º, nós estamos fazendo a complementação de repasses em função do projeto de lei que os senhores aprovaram na última segunda-feira, de questões muito grandes, entre elas pagamento de prestação de UNE, pagamento de prestação do complexo FAMESP e UNESP. Então, hoje é um dia de bastante saída de caixa dentro da Prefeitura. Bom, esse foi o primeiro comentário. Em relação à educação, sim, a senhora tem razão. A previsão que se tem aqui é que a educação consuma algo desses 372 milhões, a ordem de 28%. E o que temos tratado com o Valdir quase que todo dia, né, e com a Inês, é como que a gente faz o melhor ajuste desses 104 milhões para o ano de 2018, para que a gente tenha menos movimentações, como aconteceram recentemente, inclusive na última segunda-feira. Mas, de fato, dentro da nossa expectativa, será um ano de muita realização dentro da educação, assim como em outras secretarias. A terceira pergunta da senhora, em relação ao bônus do Fundeb. O bônus do Fundeb, a gente não consegue, nesse momento, ainda fazer nenhuma colocação, por um motivo muito simples. O comportamento de arrecadação do Fundeb nesse ano de 2017, ele está muito irregular. Então, se pegássemos os acompanhamentos da Fazenda até mais ou menos os meses de agosto e setembro, eu diria não vai haver pagamento de bônus, porque o recebimento, a arrecadação via Fundeb está abaixo do que a gente imaginava. Esse comportamento se inverteu completamente nos meses de setembro e outubro. Houve um aumento na transferência que a Prefeitura recebeu, todas as projeções passaram a dar conta de que, olha, talvez exista uma sobra. Novembro, o comportamento parece que voltou aos patamares de agosto e setembro. Então, ele volta a ter uma arrecadação um pouco menor. Então, eu só estou dizendo que esse comportamento irregular ainda não nos permite dizer se efetivamente vai ou não haver uma sobra para as questões de pagamento de bônus, enfim, relacionadas ao Fundeb. Por óbvio que esse acompanhamento é feito não só pela Secretaria de Educação, Inês e Valdir, mas também por nós da área de orçamentos, e inclusive pelo gabinete, através do seu Hermínio. Então, eu peço alguns dias de paciência para que a gente consiga, mas de fato a arrecadação está muito irregular e essa previsibilidade está muito difícil de ser feita com muita antecedência. A última questão da senhora sobre licença-prêmio e progressão funcional. Esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, tomará o nosso tempo, não só da Prefeitura, quanto dos senhores, no ano de 2018, porque são assuntos de muita relevância no âmbito orçamentário e financeiro. Tivemos ontem com o sindicato, fizemos no âmbito da Fazenda
uma projeção que não é boa para esses dois conceitos. O impacto orçamentário desses dois assuntos é muitíssimo considerável. Inclusive, quando fazemos as projeções para os próximos 5, 7 e 10 anos, até há discussão sobre a questão do limite prudencial. E ontem combinamos com o sindicato de que, a 6 mãos, prefeitura, sindicato e servidores, através de uma comissão que está sendo montada, faremos o acompanhamento detalhado desse assunto, para daí sim, tomarmos a decisão sobre o tema. Minha preocupação, que foi a preocupação que eu coloquei para eles, sobre licença-prêmio, o que pega, com perdão do linguajar simplório aqui, são as remunerações relacionadas às substituições, principalmente nas secretarias de saúde e educação. O conceito em si, ele não tem, entre aspas, problema. O que se tem é uma despesa orçamentária e financeira considerável quando tratamos a questão das substituições. Esse é o tema dentro da licença-prêmio que vamos ter que tratar. Quando falamos de progressão funcional, as simulações que nós fizemos usou como base a minuta que se tem, né? O projeto ainda não foi implantado, então a gente usou como base a última versão da minuta. E quando eu jogo isso dentro do nosso orçamento, os impactos são muito relevantes. Então, dentro da discussão de progressão funcional, a primeira questão é: as simulações que fizemos estão corretas do ponto de vista conceitual? Segundo, se estiverem e mostram um cenário bastante difícil num horizonte entre 5 e 10 anos, quando comparado ao limite prudencial, existem alterações que devem ou podem ser feitas no projeto? É isso que a gente vai discutir a 6 mãos. Próximo, vereador Carreira. Bom, secretário, as palavras inicio parabenizando toda a equipe da parte financeira da prefeitura. Eu tenho 2 perguntas a fazer. Uma, o senhor já respondeu que se todas as novas nomenclaturas das secretarias que fundiram e outras forem extintas, estaria contemplada na LOA do ano que vem. O senhor já respondeu no começo, na sua explanação. Mas a minha preocupação é o seguinte: com a junção da agricultura e o meio ambiente que originou a Secretaria do Verde, fazendo 0,89% do orçamento, dá 3.322.500, eu quero saber o seguinte: se houve uma redução da receita, se houve um aumento da receita, porque são 2 secretarias, no meu modo de entender, com os demais também, mas que trata diretamente com o produtor rural, aquele que tanto necessita não da benéfica, mas da ajuda da prefeitura no que tange de direito. Então, quero saber se houve uma redução, se manteve ou se houve um aumento da receita do 0,89, que eu gostaria de saber, que muita gente, com certeza, que vai ouvir essa audiência pública, vai estar fazendo essa pergunta. Perfeito. Obrigado, vereador Carreira. Agradeço a pergunta e agradeço o apoio que o senhor também tem dado diariamente às ações que conduzimos na Secretaria da Fazenda. Como regra, sim, a Secretaria do Verde, como o senhor bem disse, que é a unificação da antiga Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente, também teve o mesmo conceito de reajuste das linhas orçamentárias de receita e despesa, da ordem de 4%, como comentei, lastreado pelas projeções do relatório Focus do Banco Central. Antes da proposição dessa LOA para a Câmara dos Vereadores, nós tivemos o cuidado, eu, pessoalmente, Guilherme e Valner, que é o adjunto que não pôde estar aqui porque está fazendo os pagamentos que comentei com a vereadora Alessandra, nós tivemos o cuidado de sentar com todos os secretários das pastas atuais e das pastas que estão na configuração da LOA para 2018, para tratar linha a linha desse orçamento. Por óbvio que dentro dessas reuniões que nós fazemos, alguns secretários sinalizam que tem orçamento, entre aspas, tranquilo, outros que o orçamento está adequado e outros que eventualmente precisarão de suplementações. No caso específico do Verde, que o senhor comentou, o Caco, né, que é o Márcio, o secretário do Verde, ele tem 2 chapéus, como o senhor também bem explicou. Dentro dessa proposição orçamentária que fizemos, todos os projetos que envolvem agricultores, produtores, meio ambiente, estão contemplados e o secretário do Verde, Márcio Caco, entende que está adequadamente dimensionado. Então, do ponto de vista orçamentário,
não deveria haver nenhuma consideração contrária para a não realização dos projetos que o senhor tem acompanhado ou das ideias que se tem para serem implementadas. Vereadora Rosiello. Bom dia, secretário. Bom dia, Guilherme. Bom dia, vereadores. Eu verifiquei aqui a montante de reserva de contingência e do Botuprev, né, muito alta. A reserva de contingência não tem uma destinação, é utilizada após até setembro do ano seguinte e depois utilizar para, acho que mais especificamente para a saúde, né, que a lei autoriza. Por que esse montante na reserva de contingência? Não tem um planejamento em outras áreas que poderia ser alocados? Uma pergunta, né? Em relação aos encargos especiais, nós aprovamos, então, a alteração na LDO sobre os precatórios. E aí eu pergunto se dentro desse planejamento da LOA há a previsão de dotação orçamentária para os próximos precatórios, se essa dotação é com base nesse percentual desse ano do quanto está sendo pago, se já tem um levantamento desse semestre para se colocar para o ano que vem, esse pagamento dos próximos precatórios. Parece-me que tem também uma normatização que se faz o levantamento dos precatórios do ano anterior, no segundo semestre, e aí coloca na LOA do ano seguinte a sua previsão de dotação. Então, se está previsto dentro dos encargos essa dotação para os precatórios e qual é a base de percentual que foi colocado, se seguiu a desse ano. Outra coisa, da receita que entrou de depósitos judiciais também. É uma receita que não sei se tem parâmetro também para se colocar como receita a receber, né? Então, se o parâmetro também será desse ano, o valor colocado para o ano que vem, ou não. Depois entra e aí vai fazer alteração na peça orçamentária. E em relação esse ano, 2017... nas tabelas que vieram para esclarecer o projeto da saúde, dos precatórios, e aí colocado que até a previsão do excesso de arrecadação de 11 milhões, se esse excesso de arrecadação para a LOA do ano que vem também está sendo observado ou não. Chega ao ano que vem, o percentual não é o dos 11 milhões que se prevê. A base não é o que arrecadou a mais para se colocar na LOA do ano que vem. Essas informações por enquanto. Perfeito. Agradeço a pergunta, vereadora Rose. Questões importantes realmente para serem tratadas. Vou na ordem que a senhora perguntou. Sobre a reserva de contingência. O nosso limite para colocação na LOA, salvo engano, é de até 1% da receita líquida, da receita corrente líquida que se tem prevista para o exercício anterior. Esse número ganha uma dimensão um pouco maior, porque aqui dentro tem a interferência financeira que se faz para a questão do Botuprev. Então, nós consideramos que é um número bastante adequado para a realidade que teremos em 2018. Essa é uma ressalva importante para que se tenha conceitualmente. Sobre precatórios, eu vou aumentar um pouquinho a resposta. O calendário ou o cronograma que nós temos que seguir para a propositura e aprovação da LOA, ele é um pouco injusto. Por que eu falo que ele é injusto? Nós temos que começar a trabalhar a LOA do ano seguinte, normalmente na virada do primeiro para o segundo semestre. Então, todos esses comportamentos que eu comentei há pouco e vou continuar comentando aqui,
são comportamentos daquilo que a gente tinha de previsibilidade ali por volta dos meses de julho e agosto do ano de 2017. Por que eu estou falando tudo isso? Porque precatórios, quando nós tivemos a montagem da LOA, a questão do precatório ela é muito dinâmica. Os advogados aqui presentes sabem disso, né? Então, assim, nós estávamos montando a LOA, só que os precatórios que terão que ser pagos em 2018, eles ainda estavam acontecendo. Movimentação normal do judiciário. Bom, como que nós fizemos a previsão de precatórios para o ano que vem? Nós levamos como base a dimensão de precatórios de 2017. Então, se a senhora comparar as LOAs dos últimos anos, a evolução de precatórios ordem de grandeza é de algo em torno de 4 milhões de reais em 2016, algo em torno de 7 milhões de reais em 2017. Nós levamos como base para a projeção de 18 esse comportamento. Só que cabe uma ressalva. Na próxima semana, salvo engano, ou daqui a 10 dias, se eu não me engano, é no dia 7 de dezembro, nós fomos procurar o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas para tratar as questões dos precatórios. Em Botucatu, como houve toda essa parte dos processos eletrônicos do judiciário, o comportamento de precatórios que antes a gente tinha distribuído em vários anos, ele foi acentuado para 2018. O jurídico ainda não tem fechado qual que é o número consolidado de precatórios para o ano que vem, mas provavelmente ele vai exceder esses 7 milhões que estão previstos na LOA. Aí a senhora vai me perguntar, Fábio, então a gente vai ter que fazer um adendo na LOA? Provavelmente sim, só que por que não fizemos isso ainda? Nós teremos uma reunião que está sendo gerenciada e presidida pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que é discutir alternativas da forma de pagamento desses precatórios para 2018. Nós nos antecipamos. Então, segundo o desembargador que atendeu a prefeitura em Campinas, ele disse o seguinte, foi a primeira vez que uma prefeitura, com 1 ano de antecedência, foi discutir precatórios com eles. Porque normalmente as prefeituras chegam, eu tenho que pagar até o mês que vem, acabou o dinheiro, o que eu faço? Como nos antecipamos, eles se propuseram e tomaram à frente, se não me engano, isso já foi publicado em Diário Oficial, haverá uma gigante discussão com todos os credores de precatórios da Prefeitura de 2018, para se discutir alternativas da forma de pagamento. Se nada for aprovado e nada evoluir, muito provavelmente no início do ano, quando tivermos a informação correta do valor de precatórios a ser paga, teremos que mandar um projeto de lei aqui, fazendo a suplementação necessária. Por outro lado, a depender do formato de pagamento que seja negociado, pode ser que esse número seja suficiente. Então, nós vamos precisar aí de uns 15 dias para ter essa definição do tribunal, para daí sim avaliar se em 18 teremos ou não que mandar alguma linha de suplementação para casa. A terceira questão da senhora sobre depósitos judiciais. O que a legislação nos permite? Ela permite que até 70% dos depósitos judiciais disponíveis para a prefeitura possam ser utilizados para questões como essa que a senhora bem colocou de precatórios. Usamos esse artifício em 2017. Então, para a senhora ter a dimensão do número, que foi parte do projeto que foi aprovado na segunda-feira, nós tivemos, da utilização de depósitos judiciais, algo em torno de 4 milhões de reais sendo utilizados para esse tipo de despesa. Teremos esse montante no ano que vem? Provavelmente não, porque esse saldo está sendo usado agora em 2017. Então, essa é uma dificuldade orçamentária. É uma somatória, então, que estava no banco? Pega do saldo, do que se tem do saldo do depósito judicial. Só pôde depois que aprovamos a lei em 2016, regulamentando o uso. Exatamente. Aí, a discussão profunda que foi feita é o seguinte, legal, vocês usaram parte dos depósitos judiciais. E se esses depósitos tiverem que, de fato, serem despendidos pela prefeitura? Esse caixa ou esse saldo tem que ser reposto. Então, por força de lei, nós teríamos que, teoricamente, devolver esse dinheiro, se necessário for, do ponto de vista do judiciário. Imagina que a prefeitura perdeu uma ação que ali estão depositados. Mas isso é uma hipótese que foi tratada. E esses depósitos seriam o quê? Relacionados a ações que estão em trânsito. Existem várias, né? Não estou falando de uma ação específica, que exigiram um certo depósito. 70% desse depósito eu posso utilizar. Por exemplo, uma desapropriação que não foi amigável, que foi judicial, a prefeitura... Eu vou pegar um caso que é um dos maiores que a gente tem. Quando é julgado... Uma discussão sobre recolhimento de imposto, por exemplo. O munícipe em questão fez um depósito judicial para discutir a questão no judiciário. A questão está sendo discutida no judiciário. Entendemos com o jurídico que a chance da prefeitura obter êxito nessa ação é grande. Então, teoricamente, esse recurso, ao final da ação, viriam para a prefeitura.
o que a lei nos permite é antecipar até 70% disso. Entendi. Vamos imaginar o oposto. Perdemos a ação, a prefeitura tem que recuperar esse saldo, usando a expressão que a senhora usou, bancário. Tá. Obrigado, secretário. E tem a última pergunta sobre o excesso de arrecadação. Ah, sim, é. Então, isso eu respondo o depósito judicial. Então, só para voltar na questão do depósito, provavelmente não teremos um saldo tão expressivo para o ano que vem, mas o artifício até 70% de utilização ele pode ser feito. Sobre excesso de arrecadação, pelo nosso acompanhamento orçamentário, os 11 milhões que a senhora fala estão relacionados exclusivamente à conta do Tesouro. Não, eu falo não, está lá na planilha. Não, que a senhora se referiu, me perdoa. Que a senhora se referiu são exclusivamente relacionados ao Tesouro. Então, quando a gente olha a conta do Tesouro, sim, existe a indicação de um excesso de arrecadação da ordem de 11 milhões. E como bem lembrou o vereador Isaías Colino, dentro desses 11 milhões, não podemos esquecer que a gente tem 5 milhões e 40 mil reais relacionados à folha. Por que eu estou fazendo essa observação? Por dois motivos. Primeiro, quando olhamos o comportamento da arrecadação da prefeitura, apesar de eu ter um excesso de arrecadação nas contas do Tesouro, o que é ótimo e tomara que isso sempre aconteça, eu torço para que isso aconteça, esse comportamento não se faz nas contas federais. Então, até o fechamento do mês de outubro, o que se imaginava de arrecadação das contas federais, como dispus no começo da apresentação, ele está abaixo do nosso orçamento. Então, quando eu olho unificado, o comportamento não é de tanto excesso. Respondendo à pergunta da senhora, vocês imaginam que isso vai acontecer em 2018? Sem dúvida, os 5 milhões da folha, não. E a gente não identifica nenhum outro tipo de projeto ou iniciativa da prefeitura que tenha esse efeito de uma entrada episódica de receita como foi da folha. Então, eu não vejo uma outra possibilidade como essa. Do ponto de vista orçamentário, nós não podemos considerar de partida um eventual excesso de arrecadação. Eu teria que modificar o mecanismo de projeção e justificar por que a gente imagina que teria uma arrecadação maior. Então, não tem nada na LOA referido ao excesso de arrecadação, mas torço que estejamos muito errados e se tenha milhões e milhões de reais. Obrigada, secretário. Eu agradeço. Agradeço principalmente pela abertura que o senhor dá aos funcionários, em especial ao Guilherme, que atua diretamente nessas questões. E aí eu quero citar o exemplo da análise do último projeto de lei, dos 6 milhões, que entrou na quinta-feira em extraordinária. E se não fosse a liberdade que o senhor, enquanto secretário, dá aos funcionários de tirar nossas dúvidas diretamente, porque a gente sabe que a sua demanda é grande e o funcionário está diretamente ali tratando dessa questão. E ao ele fazer alguns esclarecimentos por telefone, ainda ele teve a liberdade de vir aqui na Câmara para poder esclarecer. Digo isso porque na gestão passada chegou o momento do funcionário não poder esclarecer nada por telefone, tinha que fazer ofício. O ex-secretário falava que não era mais para responder, tinha que ser por ofício. E se isso acontecesse na quinta-feira por ofício, ia ser muito complicado o trâmite. Então, a agilidade, essa liberdade com essa Casa de Leis, para que o funcionário possa esclarecer a qualquer momento, junto com o presidente da comissão, isso foi importante para que aquele projeto fosse corrigido em tempo rápido e ter votado na segunda-feira. Se tivesse que fazer por ofício, como era anteriormente, só para não responder diretamente, o vereador teria atrapalhado o processo e esses direitos trabalhistas dos servidores ficariam talvez comprometidos, porque acredito também que vocês têm o prazo para lançar na folha de pagamento. E também parabenizo o senhor por assumir essa responsabilidade em público no rádio, chamando para si como chefe maior da pasta, né? Isso é muito bacana, é nobre isso. Embora a gente sabe que no trâmite de dia a dia o servidor que faz, mas a gente está sujeito, pelo volume de trabalho, de informações e a complexidade que acaba acontecendo. A gente não pode negar isso e nem sapatear em cima disso, porque a gente tem responsabilidade também com essa situação. Aí eu acho que eu tinha outra coisa para falar, acabei esquecendo, mas se eu lembrar eu volto depois. Obrigada. Eu agradeço a colocação e queria reforçar para a senhora e para todos os vereadores, não posso falar em nome da prefeitura toda, cada gestor, cada secretário tem seu perfil. Naquilo que estiver sobre a minha responsabilidade,
essa formalidade não precisa existir. Então, os telefones estão à disposição, os e-mails estão à disposição, os requerimentos são bem-vindos, as salas estão com as portas abertas, então, sempre que precisar, podem chamar, podem ir até a prefeitura, podem acionar direto, não precisa ter essa formalidade, eu tenho que falar com o secretário, para depois ele pedir para o Valner, não, pode entrar direto, não tem problema nenhum. Sobre o projeto de lei, de fato, a senhora tem razão, a agenda está bastante conturbada nesse final de ano por conta dessa gestão orçamentária financeira e por conta de grandes projetos. Como fiz na rádio e falo aqui em público de novo, a responsabilidade pelos erros ela é minha. Peço desculpas ao presidente da casa, porque me ajudou muito na colocação desses projetos na extraordinária. Peço desculpa a todos vocês pelo tempo que tiveram que depositar num projeto que continha erros de formatação, mas foi de fato pelo acentuado da agenda eu não ter tido o devido cuidado de fazer a revisão necessária. Então, a responsabilidade de fato é minha e exclusivamente minha. Lembrei, na lista dos precatórios, que foi o projeto de lei aprovado, eu também agradeço que não estava no processo, e aí eu pedi a lista, né, do que se tratava também rapidamente. A doutora Noeli Guilherme trouxe respondendo o meu ofício. E ali naquela lista, secretário, tem uma parte que não é da vara do trabalho, não são ações trabalhistas, e eu percebi que são empresas. O que é aqueles processos? Não sei responder para a senhora. Eu tive com a doutora Noeli na sequência da audiência, a audiência foi na segunda, acompanhei pela TV Câmara. Na terça-feira tive com a Noeli, nós estamos trabalhando essa qualificação dos precatórios. Isso é uma dívida que eu tenho com a vereadora Jamila, desde a última audiência que estive aqui, que me pediu os precatórios de 2018. Ainda não fizemos. A lista que a senhora recebeu da doutora Noeli tem aquela coluna do lado direito, a última coluna, mas ela não qualifica o tipo de processo. Ela traz grandes mensagens. Tem que entrar eu entrei no TJ com o número do processo, dá para ter a noção. Só que tem que fazer um a um, né? Isso, nós vamos fornecer isso para casa. Eu não consigo de pronto responder para a senhora o que se refere a cada uma das ações. Sei, por outro lado, que a imensa maioria refere-se a questões trabalhistas dos servidores. E menos outras questões cíveis, etc., que venham. Mas fica aqui o compromisso de novo, reforçado, o pedido da vereadora Jamila e da senhora, de que quando essa lista estiver qualificada, traremos para os senhores. Para ter uma ideia, dos 7 milhões de precatórios que a gente tem, a importância da aprovação que os senhores fizeram na última segunda-feira, que é o dia a dia da prefeitura que poucos conhecem. Da lista toda que a senhora recebeu, eu vou arredondar números para facilitar. Temos um montante da ordem de 7 milhões de reais de pagar de precatórios ao longo de 2017, que eu tenho que pagar até o dia 30 de dezembro de 2017. Desse montante, algo em torno de 1,5 milhão foi pago. 5,5 milhões dependiam do projeto de lei, que por sua vez dependiam de questões orçamentárias. Isso tudo foi aprovado. Cada linha que a senhora vê lá de pagamento, quando a gente soma, tem 150, 160 linhas mais ou menos que tem que ser pago. Só que isso se explode em vários pagamentos, porque dali sai o pagamento do servidor, o recolhimento dos encargos, o pagamento do advogado. Então, quando eu olho para a nossa área de empenhos, vou falar aqui do Carlão, né, que é o responsável pelo setor de empenhos, o trabalho que eles terão nesses próximos 20 dias é gigantesco. Com um agravante, nós não podemos subverter a ordem. Então, se no número 2 tem, hipoteticamente, a senhora Rose, no número 3 tem a senhora Jamila, eu não posso pagar, mesmo que seja no mesmo dia, eu não posso pagar a senhora Jamila antes da Rose. Então, tem mais esse cuidado. Tem a ordem cronológica. A ordem cronológica. Tanto para o servidor quanto para as empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu não tenho essa informação, mas fica aqui o compromisso, como fiz das outras vezes, que assim que tiver essa qualificação, tanto de 17 quanto de 18, encaminhar para as senhoras. Certo. Concluindo essa fala, é importante isso, secretário, independente de qualquer questões políticas em relação a essa situação, no geral que eu analisei, eu entrei no site do TJ, vi alguns dos processos que estão elencados naquela lista, então eu vou tomar por base um deles, que a pessoa, o servidor entrou na justiça porque havia 11 centavos de diferença de salário que ele não recebeu, né? Então, na leitura do objeto da ação, né? Então, aí, a somatória daquele período que ele contestou, a prefeitura deixou de pagar 11 centavos todo mês, que foi a diferença da salarial.
Aí entrou na justiça para receber aquela diferença. Só que do tempo que está tramitando, um processo que era 10 mil, 2 mil, virou 10 mil. Então, olha assim, o prejuízo diante de 11 centavos de diferença que deixou de pagar, né? Então, assim, é importante essa análise, porque, de repente, alguma falha ou de forma no sistema, porque às vezes o sistema de informática que faz esses cálculos e aí na caneta, no lápis, às vezes não é visto pelo servidor e aí chega um montante desse, né, e é dado um prejuízo desta forma. Só um pequeno detalhe da importância de se analisar para aperfeiçoar o sistema. Posso estender um pouquinho a resposta? Pode, obrigada, é só isso, desculpa. Imagina, a colocação é excelente. E eu vou estender a resposta aproveitando uma questão que a senhora colocou para mim quando eu estava aqui discutindo a minha pasta do plano diretor, quando a senhora tratou e fez uma pergunta para mim sobre o sistema da prefeitura. Eu achei até que fosse surgir essa questão hoje. E naquela ocasião eu respondi para a senhora o seguinte: sob o meu ponto de vista, a prefeitura de Botucatu está atrasada do ponto de vista tecnológico há mais de 10 anos. Isso é uma opinião pessoal do Fábio. Bom, e naquela ocasião eu respondi para a senhora de que faremos um esforço gigante para fazer toda essa movimentação. Isso está sendo feito. Então, no mês de outubro, nós fizemos um processo licitatório e fizemos a substituição do módulo de recursos humanos. A senhora vai perguntar, por que recursos humanos, então, não o todo? Na minha programação, nós trocaríamos ainda em 17 o sistema da prefeitura como um todo. Infelizmente, para a questão de recursos humanos, o problema que a senhora fala do processo manual, da inconsistência de dados, estava muito mais agudo. E administrativamente a gente não conseguiu, e fiz pessoalmente, tratar a questão com o atual fornecedor. Como não foi possível tratar administrativamente, optamos em segurar a licitação do sistema como um todo e fazer especificamente do módulo de recursos humanos. Fizemos, essa folha que foi processada hoje com o 13º, já está sendo convertida para a empresa nova. Então, se tudo acontecer como imaginamos, e se Deus quiser, em dezembro, toda a parte de recursos humanos já estará numa nova plataforma. Todo o resto da prefeitura. Na semana passada, nós fechamos o termo de referência. Nessa semana, eu estou fazendo a cotação para montar o processo licitatório. Na minha expectativa, se tudo acontecer bem, em dezembro sai o edital oficialmente, dentro de todo o trâmite necessário, e em janeiro a gente faz a licitação propriamente dita, né? O pregão. Então, se Deus quiser, ao longo de 17, a gente troca todo o sistema da prefeitura. Quando isso for feito, e se as empresas grandes e sérias que eu visitei conseguirem, dentro do processo licitatório, colocar na prefeitura um sistema que esteja na realidade atual, tudo isso que a senhora colocou passa a ter um peso bem menor. Então, o jurídico terá um processo de execução 100% eletrônico, a dívida ativa terá um processo de tratamento da dívida 100% eletrônico, o processamento de recursos humanos será 100% eletrônico, inclusive com as obrigações, a vereadora Alessandra sabe disso por ter sido secretária da Educação, todas as obrigações que temos de mandar informação para repasse de verba, etc., 100% eletrônico. Toda a parte de interação do munícipe com a prefeitura, 100% eletrônica, inclusive geração de segunda via de boleto, certidão, tudo que a senhora imaginar. Aí sim eu posso chegar aqui e falar para a senhora, vereadora, pode ficar tranquila que uma ação de 11 centavos ela vai ser cortada na raiz. Hoje, não consigo. Vou pegar esse senhor que está do meu lado aqui como exemplo. Vou fazer um parênteses com a liberdade que vocês estão me dando. Hoje, a montagem do nosso PPA, da nossa LDO e da nossa LOA, que todos os senhores sabem o tamanho e a complexidade disso, é feita por dois caras com o melhor sentido da palavra na fazenda, que é Guilherme e Roma, num Excel. Todos os anexos que vocês aprovam, os senhores aprovam aqui, é gerado num Excel. A chance de risco, ou a chance de erro disso, ela é absurda. Não dá para considerar, em 2017, de novo uma opinião pessoal minha, uma prefeitura com orçamento de 400 milhões de reais, ter a geração dos anexos de PPA, LDO e LOA no Excel. Por isso que eu tenho dúvida, já vou direto no Guilherme. Perfeito. Eu sei que... Perfeito, é isso. Obrigada, secretário. Próxima vereadora, a vereadora Jamila. Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de saber, Fábio, sobre convênios com o terceiro setor, serão mantidos? E outra coisa, a respeito de taxa de incêndio de bombeiros, que foi uma questão levantada numa última audiência,
se o senhor pudesse falar alguma coisa a respeito. Muito obrigada. Agradeço imensamente a pergunta, vereadora Jamila. Então, a primeira, sobre convênios, a resposta ela é muito similar ao que eu respondi ao vereador Isaías Colino sobre a questão dos salários. Se a senhora pegar a nossa LOA, a senhora não vai encontrar uma linha consolidada que tenha todos os convênios com o terceiro setor. Por quê? Cada secretaria precisa fazer o seu orçamento. Então, toda a verba ou toda a despesa que teremos de convênios ao longo de 18, elas estão espalhadas por todas as secretarias. O conforto que eu dou para a senhora é o seguinte: esse número, ele é no mínimo igual ao que foi 17. Em alguns casos, em função da prestação de serviço, ele pode e será aumentado. Que coisa boa. Muito bom. Detalhe importante, uma pena que o Wallner não esteja aqui, porque é ele que faz a gestão da área de convênios da prefeitura. A pedido do prefeito Mário Pardini, toda a parte de formalidade se iniciou no mês passado, em outubro de 2017, para que até o final do ano tudo esteja pronto. Então, na primeira semana do ano de 2018, os convênios são formalizados e nenhuma entidade vai ter ruptura no fluxo de caixa. Muito obrigada. Sobre bombeiros. E a taxa... Sobre bombeiros. Outra pergunta também interessante, que foi até um pouco polêmica na nossa última audiência. Como que está a questão dos bombeiros? O Supremo ainda não divulgou uma questão que os advogados tratam, que chama-se acórdão. Enquanto esse acórdão, isso eu tenho database ontem, então até ontem o acórdão que trata essa questão não foi publicado. Enquanto esse acórdão não for publicado, a gente não saberá qual que é a regra do jogo para 2018. Pode ser que o acórdão saia e simplesmente extinga a colocação na taxa. Num pior cenário, pode ser que ele faça a extinção e ainda retroaja nos últimos 5 anos. Conservadoramente, para efeitos orçamentários, o que fizemos na Fazenda? Nós não consideramos essa receita, então nós estamos partindo da premissa de que não vai ter a taxa de bombeiro e consideramos todas as despesas dos bombeiros dentro de uma linha orçamentária. O que eu asseguro com isso? Nenhuma mudança na atual administração e gestão do que acontece hoje na corporação. Então, tudo aquilo que a gente deposita de recursos, que é da ordem de R$1,5 milhão, como foi nos anos anteriores, continuará sendo nos anos subsequentes. Diferença, ao invés de ser financiado por uma taxa específica, vai ser financiado pelo Tesouro. Se o acórdão sair e permitir que a taxa seja cobrada, entra na pergunta da vereadora Rose. Isso vai ser um excesso de arrecadação. Imagina. Próximo vereador Carlos Trigo. Bom dia, Zé Fernandes, companheiro Zé Fernandes, secretário Fábio, Cula, Guilherme, toda a mesa, os colegas vereadores, meu bom dia. Primeiro eu quero agradecer também o Guilherme aí, que sempre que chega os projetos nesta casa, na última quinta-feira, acho que eu fui o primeiro vereador a ficar junto com a servidora aí, ligando para o Guilherme para tirar informação, e o Guilherme passou todas as informações que a gente solicitou. Muito obrigado, viu, Guilherme, pela sua atenção com esta casa e pelas informações, tá? De parabéns. A minha pergunta é a seguinte, secretário, é sobre a outorga lá, da empresa de ônibus. Quanto hoje tem em caixa arrecadado? E as empresas, as duas empresas, elas estão pagando em dia atualmente a outorga? Tem alguma coisa atrasada? Como que está isso? E qual pasta que fica esse dinheiro que está lá parado? Ele fica junto com esses 40 milhões da obra ou não? É em outro lugar? Obrigado, vereador Trigo, pela pergunta. Pergunta interessante também. Vou respondê-la por partes. A primeira questão: as atuais empresas de ônibus não têm nenhum débito com a prefeitura, nem no que tange ISS, nem no que tange outorga. Todas as pendências que existiam do passado foram regularizadas. Ordem de grandeza de arrecadação. Quando falamos de outorga, juntando as duas empresas, estamos falando de uma arrecadação mês da ordem de 70 a 80 mil reais. Essa outorga, nos últimos anos, desde o processo licitatório, ela é direcionada especificamente para o Fundo de Transportes, que hoje tem um saldo da ordem de, salvo engano, R$2,5 milhões. Esse fundo faz parte, do que hoje é a rubrica da Secretaria de Transportes, e o senhor está perfeito, ele está dentro da previsão orçamentária para o ano que vem, do que chamamos de Secretaria de Infraestrutura. Mais algum vereador quer fazer pergunta? Vereador Cula, por gentileza.
Bom dia, secretário. Parabenizar o secretário pelo trabalho que vem fazendo, pela atenção que vem tendo com essa casa. Guilherme, presidente da comissão. Secretário, quais os critérios utilizados para projeções de receitas e despesas? Pergunta interessante também, tem a ver também um pouco com o que eu respondi para o vereador Isaías Colino. Então, como regra, a projeção que a gente faz nós escolhemos um índice para fazer a projeção das receitas, e o índice que nós escolhemos foi o índice do relatório Focus, no que tange a inflação para o período de 2018, por considerarmos que o relatório Focus, por ser fonte Banco Central, tem um lastro de confiabilidade bastante interessante. Por óbvio que algumas projeções nós temos que dar um tratamento diferenciado. Exemplo, eu não posso considerar, para efeito de arrecadação federal e estadual, uma regra tão travada quanto essa que fiz, por exemplo, para as projeções do Tesouro. Tanto para Estado quanto para a Federação, se eu falar alguma bobagem, o Guilherme me corrige, nós usamos como critério de projeção o comportamento que essas linhas têm tido nos últimos anos. Então, nós estudamos a história de repasse estadual e federal e projetamos os mesmos comportamentos para 2017. Esse é um exemplo de uma exceção. ICMS. Por conta da questão da crise, a atividade econômica na nossa região caiu. Consequentemente, o nosso índice de participação no ICMS será menor em 2018. Então, para a arrecadação de ICMS, nós não aplicamos o índice de 4% na inflação. Nós aplicamos uma queda de arrecadação em função da reclassificação do nosso índice. Então, como regra, para ser muito objetivo a pergunta do senhor como regra, o nosso orçamento, tanto receita quanto despesa, está crescendo na ordem de 4%. Por que 4%? Porque é o índice do relatório Focus daquela ocasião emitido pelo Banco Central. Existem exceções? Existem, como eu dei o exemplo do ICMS, da questão do repasse federal e do repasse estadual. Aproveitar e fazer uma pergunta também. Não sei a possibilidade de comentar sobre os convênios com o terceiro setor, Fábio? Foi a pergunta da vereadora Jamila. O que a gente fez, nobre presidente? Toda a previsão orçamentária para o terceiro setor, ela está distribuída em todos os orçamentos. Então, os senhores não encontrarão na nossa LOA uma linha específica o seguinte: terceiro setor, tantos milhões, não tem. Ela está distribuída em todas as secretarias, como acontece com os salários, com os encargos, etc. Segundo ponto importante é o seguinte: o repasse para o terceiro setor na LOA, ele é no mínimo igual ao que a gente teve em 2017. Por que no mínimo igual? Esses convênios estão sendo todos remontados agora, e aqueles onde haverão incremento no serviço que está sendo prestado à prefeitura, eventualmente pode ter um aumento de repasse. O que oficialmente está sendo feito? Desculpa. Desde o mês passado, a equipe de convênios, que é gerenciada pelo Valner e pelo Sérgio, já estão fazendo toda a formalidade para que na primeira semana de 2018, tudo esteja pronto do ponto de vista burocrático, e aqui não tem nenhuma maldade na palavra, tudo esteja pronto, seja assinado e as entidades voltem a receber os repasses sem nenhum impacto em fluxo de caixa. Obrigado. Secretário, tem mais algum vereador que gostaria de fazer alguma pergunta? Vereadora Alessandra, vereadora Rose, vereadora Alessandra. A última, por favor. Nós estamos sendo questionados sobre as pecúnias, Fábio. Se existe um procedimento para o direito da pecúnia estabelecido junto à lei, fala de 2 anos, para você solicitar. A pergunta que eles têm nos feito precisa fazer uma solicitação por escrito de projeção para receber essa pecúnia para 2018, ou a lei já garante o fato, se ele quiser em 2018, fazer a solicitação? A pecúnia relacionada à licença-prêmio. A licença-prêmio. Por enquanto, pergunta interessante também, por enquanto está tudo suspenso. Então, os pedidos estão chegando, mas nós não estamos concedendo nem o gozo, nem a pecúnia para nenhum caso, por conta dessa definição que temos que tomar. Por óbvio que os senhores vão perguntar, tá bom, mas e que a gente tem direito? No momento que tomarmos a decisão, por óbvio que não vai haver nenhum prejuízo ao servidor. A prefeitura vai honrar com as suas obrigações, mas nesse momento não está havendo nenhuma concessão, nem em pecúnia, nem em gozo.
porque existe um grupo de funcionários, né, não sei se é de conhecimento dos senhores, procurando-nos como servidores para que, inclusive entregando documentos, né, modelos, para que a gente faça a solicitação. E o discurso é, se você não pedir agora, você não terá direito lá na frente. Por isso, a pergunta se procede ou não. Não tenho essa informação, saio daqui, vejo isso com o jurídico, não tive a informação de que quem não pedir não tem direito. Me parece que não é assim, mas faço essa verificação e respondo oficialmente para a senhora. Agradeço, obrigada. Mas o vereador Kula vai fazer mais uma pergunta? Secretário, entendo que a montagem da Lua está vinculada à previsão que se faz para a atividade econômica do país, Estado e município de Botucatu. Pode comentar a respeito? Devemos sofrer com efeitos de crise ainda? Pergunta polêmica. Se o senhor me permitir, vou fazer a mesma ressalva que fiz para a vereadora Rose. Se eu posso me estender um pouquinho na pergunta. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas em meios de comunicação, sou um assíduo ouvinte da Globo News, e tenho visto, como o vereador Isaías Colino comentou, de que algumas pessoas têm insistido na mídia nacional em dizer que não existe crise. Tomei a liberdade e quero compartilhar com os senhores, de trocar algumas experiências com alguns amigos de mercado e pedir para que eles me mandassem o seguinte: como que o mercado financeiro hoje está se comportando em relação a essa informação sobre a crise, né? Apesar de parecer óbvio, mas existe de fato um problema financeiro econômico? Não existe de fato um problema financeiro econômico? Engenheiro que sou, gosto muito de informações concretas, né? Eu recebi um relatório de um amigo que trabalha no Bank of America. É um relatório com base no IBGE e num repositório de informações chamado Reuters, muito usado no mercado financeiro. E a pessoa que montou esse comparativo, ela foi muito inteligente, muito interessante, porque ele é muito objetivo. O que ele comparou? Ele comparou o ano de 2010 com o ano de 2016, do ponto de vista financeiro e econômico. Estou falando de Brasil. Olha que interessante. PIB em 2010, 7,5% positivo. PIB em 2016, menos 3,6% negativo. Desemprego, 7,4% em 2010. Desemprego, 12% em 2016. Inflação, 5,91% em 2010. Inflação, 6,29% em 2016. Dólar, 1,67 a cotação em 2010. 3,25 a cotação em 2016. Isso significa que as empresas que dependem de importação sofreram uma variação ali de quase R$2 por dólar. Dívida pública, 1,69 trilhões em 2010, 3,11 trilhão em 2016. Resultado primário, 58 bilhões positivo em 2010, menos 154 bilhões em 2016. Variação da indústria, cresceu 10,2% em 2010, decresceu 6,9% em 2016. Varejo, cresceu 10,9% em 2010, decresceu 6,26% em 2016. Safra, cresceu 11,5% em 2010, decresceu 12,2% em 2016. Por que eu estou fazendo todas essas considerações? E vi, inclusive, pré-candidato a governo dizer que não existe crise. É inegável o momento que o país passou e vem passando em relação à condição econômico-financeira, macro e micro. Por óbvio que os efeitos dessa crise que existe e é inegável, eles não surgem e não somem do dia para a noite. Então me diga objetivamente por que você está dizendo isso. A regressão do nosso ICMS para 2018 é justamente um reflexo que a gente tem da crise que a gente viveu em 16 e 17. Por que o índice do ICMS caiu? Porque a atividade econômica no município caiu nesses anos, consequentemente o repasse que a gente vai ter, porque leva em consideração a atividade econômica, é menor. Pessoalmente, em função do que eu estudo e ouço,
acho que o país começa a retomar uma condição um pouco melhor. Isso significa, então, que em 2018 acabaram os problemas, não teremos mais nenhum problema orçamentário, nenhum problema financeiro, acabou o desemprego? Não, isso leva tempo para acontecer. Mas quis dar a questão do ICMS para o senhor como uma referência de que, de fato, os efeitos de todos esses poucos dados que eu trouxe tiveram no nosso orçamento. Como respondi a pergunta interessante da vereadora Rose, tomara que essa aceleração seja maior e comemoremos aqui excessos de arrecadação. Tomara que o nosso problema seja aprovar vários projetos de lei usando excesso de arrecadação. Eu vejo, nesse momento, num montante muito considerado, não consigo ver. Tomara que eu esteja errado. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Encerrado. Considerações finais, secretário, depois eu encerro. Guilherme, gostaria de falar alguma coisa, Guilherme? Só agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco de novo, falo em meu nome de toda a equipe da Fazenda, da administração e a partir do ano que vem do governo, à disposição de tudo que os senhores precisarem. Secretário, o vereador Kula, as considerações finais. Quero agradecer a Deus mais uma vez para essa excelente audiência pública do orçamento, agradecer a todos os vereadores presentes, agradecer ao meu presidente, Isaías Colino, por dar esse espaço para não só os vereadores, como para a população de Botucatu, nosso secretário Fábio Leite, para deixar a população inteirada sobre a situação da nossa cidade em relação ao dinheiro público, que isso que é de grande importância. E aproveitando, meu secretário Fábio Leite, muito agradecido pela sua sempre presença nessa casa, atendendo os anseios dos vereadores, o seu corpo de funcionário, através do... Eu vou falar Luiz Guilherme, eu chamo ele de Guilherme, uma pessoa que está sempre nos atendendo na hora das dificuldades, né, vereadora Rose? Guilherme sempre aqui presente, o Valner, como Vossa Excelência também disse, do Roma, sempre nos ajudando, tirando as dúvidas que nós temos em relação a vários projetos que chegam nessa casa. Quero agradecer a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês e a nossa cidade em geral. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.